Então vamos começar, pessoal. Aqui eu já derreti o meu chocolate no micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos até derreter completamente esse chocolate. O tempo total varia muito, se tá muito frio, se tá muito calor, da marca do chocolate. Então coloca de 30 em 30 segundos até derreter completamente. Você pode derreter também em banho-maria, mas eu prefiro derreter no micro-ondas porque é mais rápido, mais fácil e mais prático. Aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo da Nestlé e cada fabricante ele pede uma temperagem, então fiquem atentos porque pode mudar a temperagem de uma marca para outra e também do amargo, meio amargo e ao leite, então fica de olho. Aqui no caso meio amargo, o fabricante pede a temperagem de 30 graus, então é sempre importante você ler o rótulo, tá bom? Mas o procedimento de temperagem, tanto para chocolate ao leite, meio amargo, independente da marca, vai ser o mesmo, somente a temperatura que não. Então aqui, ó, dá pra ver que ele tá um chocolate bem lisinho, derreti completamente ele, e quando a gente derrete o chocolate, ele esquenta bastante. Então por isso é necessário fazer a temperagem para quando a gente for fazer um trabalhinho que seja bombom maciço, casca de ovo de Páscoa, coisas que utilize o chocolate maciço, se a gente não fizer a temperagem, o chocolate ele não vai endurecer, ele vai derreter. Então coloca a mão assim no seu recipiente, viu que já tá morninho, não tá super quente, daí sim você pode começar a fazer a temperagem. Aqui eu tenho um termômetro digital super simples, vou medir a temperatura aqui do meu chocolate. A temperatura do chocolate aqui deu em torno de 38 graus aproximadamente, então eu preciso esfriar ele 8 graus para ele chegar nos 30. Então agora, para fazer a temperagem, eu utilizo choque térmico com a água gelada. Aqui eu tenho uma forma, ela é de alumínio, mas não precisa ser uma forma, pode ser outro recipiente de vidro, mas o nosso vidro ele tem que encaixar perfeitamente na forma e é bem importante ficar bem vedado para não espirrar água para dentro do chocolate. Se o chocolate receber respingos de água, daí você perde todo o seu chocolate, tá bom? Então se ficar bem justinho, bem certinho, é bem melhor. Daí agora eu vou colocar água gelada. Eu vou preencher essa forma até a metade. A gente tem que colocar um tanto de água que fique encostado no nosso recipiente. Então, se você tá com dúvida, coloca um pouco de água, coloca o recipiente, levanta ele um pouquinho para ver se tá bem encostadinho, tá bom? Não precisa encher a forma de água. Então aqui, ó, o meu ele já ficou encostado no meu recipiente, então eu não preciso colocar mais água. Daí eu coloquei o meu recipiente, então agora é só ficar mexendo por alguns minutinhos. O tempo de fazer a temperagem vai depender de muitos fatores. Se estiver muito calor na sua região, se estiver muito frio, se a água estiver muito gelada, se a água estiver em temperatura ambiente. Se você não tiver água gelada, vai demorar mais. E se você tiver a opção de colocar gelo, também pode. Um exemplo, não tenho água gelada, Bru. O que eu faço? Coloca água normal e coloca algumas pedrinhas de gelo que já ajuda bastante. Você não pode parar de mexer, senão vai endurecer o fundo e você vai precisar levar no micro-ondas novamente para derreter. Então você vai ficar mexendo, raspando bem as laterais e o fundo para ir esfriando esse chocolate por completo. Então vai mexendo, fica com a mão bem firme ali para não ficar sambando o recipiente, tá bom? Então legal que o recipiente encaixe perfeitamente ali na forma por isso. Então daí é só você ficar mexendo até ele esfriar completamente. Se você quiser ir colocando o termômetro a cada 1 minuto para verificar, pode. Eu já tenho uma certa prática, então eu já tenho uma noção de como o chocolate fica. Conforme ele vai esfriando, ele vai ganhando mais consistência e vai ficando mais grosso. Então daí que eu vejo que já está chegando no ponto e eu tiro da água para medir a temperatura. Sempre que você for medir a temperatura, você retira ele da água, porque senão vai endurecer a parte de baixo completamente. Então aqui, ó, retirei da minha água, mexo mais um pouquinho, daí eu pego o meu termômetro para medir e ver se já está na minha temperatura.
O chocolate, quanto mais a gente bate ele, mais a gente mexe, assim, mais brilho ele tem. Então fica com um resultado bem mais bonito, tá bom? Não precisa fazer temperagem para fazer ganache, tá bom? Então aqui, ó, coloquei o meu termômetro e ele já chegou bem rapidinho nos 30 graus. Aqui na minha cidade tá um pouquinho mais fresco, então ele faz a temperagem mais rápido mesmo, ok? Então, fez a temperagem, chegou na temperatura que o fabricante recomenda, é só utilizar o chocolate para fazer bombom maciço, para fazer casca de barrinha recheadas. Então aqui, ó, o resultado para vocês, como eu disse, quanto mais você bater, mais brilho ele vai ter e mais bonito ele vai ficar. Outra coisa, pessoal, se o seu chocolate endurecer e você precisar levar no micro-ondas novamente para derreter, você tirou do micro-ondas, você mede a temperatura para ver se ele não passou. Se ele tiver com os 30 graus, tranquilo, já pode utilizar. Mas caso ele esteja com 31 ou até mesmo ter superaquecido para 38 novamente, é necessário repetir o processo de choque térmico, tá bom? Sobrou chocolate, pode guardar em recipiente com tampa bem fechadinho para usar numa próxima vez. Quando for utilizar, repete o processo de temperagem.